Fala pessoal, tudo bem com vocês? Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos junto. Bora atualizar esse diário do Timão com a reformulação. O dia foi de algumas novidades e de algumas angústias, porque pelo molde do negócio, o Inter, se tiver que liberar ele na metade do ano, vai receber, e esse valor estava divergente, por isso que eu demorei algumas horas, inclusive, para atualizar esse valor, 4 milhões de euros. 4 milhões de euros. Existia uma divergência da moeda. Algumas informações davam conta de que seriam 4 milhões de reais. Isso dá menos de 500 mil euros. Não vale a pena você manter um jogador aqui para liberar ele na metade do ano e ganhar uma taxa de vitrine de 500 mil euros. Agora, 4 milhões de euros, a gente está falando de quase 22 milhões de reais. 21, alguma coisa. Aí ok. Porque aí, beleza, você não tem um jogador tecnicamente durante toda a temporada. E mesmo assim, acho que o Inter vai tentar convencer os russos ou os europeus para que ele fique até o final do ano. Já sabemos que vai ser muito difícil, porque ele tem interesse de outros clubes europeus, entre eles o West Ham, e deve sair na metade do ano. Mesmo assim, o Inter embolsa pelo menos 4 milhões de euros. Isso está em contrato. Isso foi garantido por uma fonte muito quente dentro do Inter, numa apuração conjunta com meu amigo João Batista Filho, o JB. 4 milhões de euros eu acho que dava para ficar meio ano com o Robert Renan e liberar. O Inter conseguiu essa negociação, o Corinthians não. E aí tem o grande detalhe, o pulo do gato. O Zenit deve 10%, olha que loucura como as coisas se entrelaçam, 10% da venda do Yuri Alberto para o Corinthians. Porque o Inter ficou com 10% na negociação em que ele vendeu o Yuri Alberto para o Zenit. Só que o Zenit repassou o Yuri Alberto para o Corinthians, porém em troca de jogadores. O Zenit não recebeu valores e, por isso, não pagou 10%. Esses 10% que o Inter tinha direito referente ao Yuri Alberto. O Inter, inclusive, estava ameaçando ir na FIFA para receber esse valor. Porque, assim, ele vendeu o Yuri Alberto para o Zenit e ficou com 10%. O Zenit repassou o Yuri Alberto, 50%, né, que é o que o Corinthians tem, mas passou os direitos federativos, envolvendo aquele monte de jogadores, né? O Mantuan, o Duqueiroz, o Ivan, cara, uma galera. E aí o que aconteceu? O próprio Robert Renan. O Inter não recebeu esses 10%. Peraí, vocês venderam o cara pro Corinthians, repassaram o cara pro Corinthians e os nossos 10%. E agora, se ele for vendido na metade do ano e o Inter receber, digamos, esses 4 milhões de euros, ele quita a questão Zenit. Então, tem uma coisa entrelaçada na outra. Caso ele fique até dezembro, o Inter, obviamente, não recebe nenhum valor, porque aí ele não terá sido vendido e ter que devolver o jogador, mas continua em aberto os 10% que o Zenit deve para o Inter. Então o Inter estava meio amarrado, né, ou tinha o Zenit amarrado no negócio por conta desse valor que o Zenit devia para o Inter e conseguiu fechar o negócio. Dos 4 milhões de euros que o Inter pode ganhar numa negociação liberando o jogador no meio do ano, ele abate esse valor, né? Ele compensa, ele quita esse valor dos 10% e ainda pega um valor a mais ali, né? Então esses 4 milhões de euros eles estão condensados ali dentro dos 10% do Yuri Alberto. Agora, se o Inter não receber nenhum valor, o Zenit continua devendo para o Inter. Talvez por isso o Corinthians não tenha conseguido a negociação pelo Robert Renan e porque não quis se esforçar na negociação, sabendo que poderia perder o jogador na metade do ano. Enfim, Robert Renan foi anunciado jogador do Internacional e não vai jogar no Corinthians. Sobre Gabigol, Marco Belo, repórter da Rádio Transamérica, deu a seguinte informação, que o Gabigol já aceitou a proposta do Corinthians, já aceitou os valores oferecidos pelo Corinthians. O jogador aceitou a proposta salarial, que não é baixa, que é muito próxima do que ele recebe no Flamengo, e ele toparia, evidentemente, só que ele depende de como a sua saída vai acontecer do Flamengo. Assim como os dirigentes dependem de como o Gabigol sairá do Flamengo. O Gabigol é um ídolo. E os dirigentes não querem essa marca de liberar o Gabigol. Gabigol não quer sair pela porta dos fundos do Flamengo. Então, a operação está sendo montada de uma forma em que a situação se tornou insustentável. De que a proposta foi muito boa, mais ou menos do que o que está acontecendo com o Everton Ribeiro. O Flamengo propôs 1 ano de contrato pelo que ele ganhava, 1 ano de contrato. Mas o Everton Ribeiro quis 2, o Bahia chegou com uma proposta melhor. O que o Flamengo fez? Olha,
Infelizmente a gente não tem como cobrir. Muito obrigado pelo serviço. Salve, nação corintiana, bom dia, boa tarde, boa noite para você, meu amigo corintiano. E aí, como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Muito obrigado aí por assistir os últimos vídeos do nosso canal oficial Alerta Corinthians, beleza? Eita, que a reformulação tá mil aí no nosso Coringão, viu? Chegadas e saídas aí nesse ano de 2024 muito interessantes aí no nosso timão, né? O lateral esquerdo aí, o Palácio, de fato foi confirmado na lateral esquerda do Corinthians. Um equatoriano aí de muita velocidade, muita força física, né? A gente sabe que os jogadores do Equador são muito fortes fisicamente. Eles são uma máquina, né? Praticamente é difícil eles cansarem, né, fiel? E o Félix também foi confirmado aí na zaga. Com certeza ele vai chegar para ser o titular com o Lucas Veríssimo. Tá certo? E mais alguns outros jogadores aí, que o Timão gastou mais de 130 milhões de reais com esses novos reforços, tá certo? Então eu quero saber o teu comentário, fiel, o que você tá achando aí? O que você achou, na verdade, da posse aí, antes de ontem, né, do novo presidente do Timão, Augusto Melo? Você acha que ele tá só na palavra, só na promessa? Só no boca a boca? Ou você acha que de fato ele vai fazer história? Vai chegar pra ele fazer história aí no nosso Coringão, tá? Deixa seu comentário, tá? Se inscreve no canal, ativa as notificações, deixe seu like no vídeo. Um forte abraço, até o próximo vídeo.